Amaryllis é uma jovem tecelã que, em busca de vingança contra o homem que causou a ruína de sua família, resolve invocar um demônio. Hoje vou falar de Mariposa Vermelha, o livro de Fernanda Castro. Meu nome é Fábio M. Blanco, sou autor do livro Zorobabel, o Demônio do Vento. No meu canal, falo sobre arte e entretenimento de uma forma geral, mas principalmente sobre literatura. Tenho produzido mais conteúdo para o Instagram, mas estou começando a produzir para o YouTube. Dê uma olhada nos links que eu vou deixar na descrição do vídeo para saber mais sobre o meu trabalho e sobre o meu livro. E agora, vamos ao conteúdo. Mariposa Vermelha é um livro de fantasia sombria e também uma romantasia, ambientado em um universo distópico onde acompanhamos as aventuras de Amaryllis, uma jovem que trabalha em uma fábrica de tecidos, enquanto tenta esconder do mundo a sua magia que herdou da sua mãe. No universo criado por Fernanda Castro, os personagens vivem na cidade de Fragária, sob o domínio da República, uma espécie de regime ditatorial onde a magia é proibida. Existe um tipo de polícia de inquisição pronta para suprimir qualquer resquício de magia já estatisticamente extinta. A trama do livro gira em torno da busca de Amaryllis por vingança contra um homem que está envolvido com a Inquisição e a República e que causou a ruína da família de Amaryllis. E para tanto, Amaryllis acaba fazendo algo que tinha medo de fazer, que era usar sua magia. E ela faz isso para invocar um demônio, o Tolu, com o qual ela faz um pacto para que ele a ajude em sua busca por vingança. A ambientação da história é bastante sombria. Existe um certo clima de desesperança. Amaryllis faz parte de uma classe operária bastante marginalizada e vive se restringindo e se reprimindo, com medo de ser descoberta pela República. Fernanda faz algo nesse livro que eu realmente gosto e que eu mesmo sempre procuro fazer nas coisas que eu escrevo, né? Que é utilizar a fantasia como uma ferramenta para criar metáforas para tratar de assuntos humanos. Essa história fala, entre outras coisas, sobre como ninguém é perfeito e sobre como precisamos aceitar as nossas próprias imperfeições para que possamos, ao menos, sermos completos. Nessa Bienal do Livro de São Paulo, em 2024, eu tive a felicidade de assistir algumas palestras voltadas para o mercado de livros, divulgação e publicação independente. Uma dessas palestras teve a participação de Fernanda, que em dado momento falou brevemente sobre o seu livro Mariposa Vermelha, explicando como ela pegou algumas dores pessoais e as transformou em um livro. Foi exatamente isso que chamou a minha atenção para esse título e o colocou na minha lista de leituras. E eu acho que essa bagagem pessoal que a Fernanda colocou em seu livro o enriqueceu demais, porque esse é aquele tipo de livro que você lê e sente. Ele não é só intelectual, existe algo a mais ali, né? Tem toda uma bagagem emocional e isso é arte. A escrita de Fernanda é bastante fluida, proporcionando uma leitura agradável, né? Um texto bem equilibrado que se utiliza de imagens inteligentes e que caminha bem. Leva o leitor exatamente por onde a escritora pretendia. Uma coisa que particularmente chamou a minha atenção foi a forma como a maior parte do texto é escrito em primeira pessoa, mas a terceira pessoa é utilizada nos capítulos de flashbacks, quando a narrativa retoma coisas do passado como se a protagonista saísse de dentro de si mesma e se visse de fora em uma outra época, revisitando coisas do passado. Me surpreendeu o quanto isso funcionou bem, de forma que eu quase não notei a mudança entre as pessoas, né? Tudo me pareceu bastante harmônico. E quando o livro chegou ao final, eu fiquei com uma sensação estranha, pensando por algum tempo se eu gostei ou não, de como foi encerrado particularmente. Por fim,
eu cheguei à conclusão de que sim, eu gostei e achei muito interessante e inusitado. O conjunto da obra é muito bom. Uma obra muito bem equilibrada, madura e de leitura agradável. Certamente vão ficar atento a outros trabalhos da autora e recomendo fortemente a leitura. Esse é um título que entrou para minha lista de melhores leituras do ano. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para poder acompanhar mais conteúdos como esse sobre literatura, séries, filmes e entretenimento de uma forma geral.